Então, tô eu aqui de volta novamente, trazendo para vocês um pouco mais de conteúdo sobre criptozoologia. E hoje eu vou falar de uma criatura que, a única que pode rivalizar com o pé grande, assim, em questão de ter emplacado, assim, na cultura pop e ser o tipo de criptídeo que provavelmente a maioria dos seres humanos já ouviram falar uma vez ou outra nessa vida, né? Ao lado do pé grande, o monstro do Lago Ness, que em inglês é Loch Ness Monster, é provavelmente o criptídeo mais famoso do mundo. Após familiarizados com o termo criptozoologia, essas são as duas criaturas que a maioria das pessoas teriam em mente quando pensam nesse tipo de assunto. Nessie, que é seu apelido carinhoso, é praticamente um símbolo da criptozoologia, juntamente ao seu amigo peludo que eu lhes apresentei no programa passado. Ness, sem dúvida alguma, recebeu muita atenção da mídia e do público em geral, e também de paleontólogos e zoólogos ao longo dos anos. Afinal, comprovar a sua existência, seja ela qual for, seria um marco na carreira de qualquer pesquisador, fosse ele alguém renomado ou então uma figura anônima. As pessoas tendem a descrever o criptídeo como um ser de pescoço longo, corpo largo com cores escuras, variantes de cinza ou preto, e com cerca de 5 ou 6 metros de comprimento. Nessie é descrito como uma aparência típica de outros monstros marinhos ou serpentes marinhas, com a diferença de contar com patas que também podem ter sido identificadas como barbatanas, Sempre são relatados como se eles fossem remos, algo desse tipo que ajudaria a criatura a se mover dentro d'água. Sua cabeça, quando capturada em câmera, geralmente tem o contorno similar a de um cavalo, por vezes sendo relatados chifres ou então protuberâncias ao redor de seu pescoço, principalmente por aqueles que estiveram no Lago Ness em pessoa. Além de remeter a serpentes marinhas, seus avistadores também parecem descrevê-lo com aparências similares à de duas espécies de animais pré-históricos: o basilossauro, um mamífero parente dos nossos golfinhos e baleias, ou então o plesiosauro, uma família de répteis aquáticos e carnívoros, que apesar de ter coexistido com muitas espécies de dinossauros, era uma espécie à parte, Tem uma espécie também parecida com essa, que é do mosasauro, que também não é um dinossauro, que esse animal ficou famoso, mais recentemente, acho que foi no primeiro filme do Jurassic World, que é aquele animal aquático, aquele réptil aquático que sai de dentro d'água assim e apanha, o dinossauro. Até porque hoje em dia, cada vez mais esse termo dinossauro tá ficando meio fora de moda, porque sauro é um sufixo, que eles usam para falar sobre algum réptil. E hoje em dia a maioria dos paleontólogos já concordam que dinossauros sequer eram répteis, Enfim. Voltando agora para nossa estrela, A primeira onda de relatos constantes sobre avistamentos do monstro do Lago Ness começou nos anos 30 do século passado e perduram até os dias de hoje. Porém, muito antes desses relatos, a Escócia e a Irlanda sempre foram palco de avistamentos de dragões marinhos ou então de kelpies, que é uma espécie de cavalo marinho mitológico que faz parte da cultura celta, como as que existem na Irlanda e na Escócia. Se Nessie é um animal existente, teria de ter existido uma comunidade, mesmo que pequena, desses animais que sobreviveram e se multiplicaram ao longo dos anos. Algumas das teorias mais malucas, discutem a possibilidade de ser uma criatura que deslizou, entre aspas, através do tempo e espaço, sendo assim de fato um exemplar único de plesiosauro, basilossauro ou até mesmo alguma outra espécie de sauropode que viajou até o nosso tempo, existiu durante alguns anos, mas hoje ele não está mais aqui. Experimentos científicos e mutações genéticas também fazem parte das teorias mais absurdas referentes à possibilidade de existência de tal criatura, mas eu particularmente gosto de me focar na ideia mais alinhada com a zoologia. Então, o primeiro encontro histórico testemunhado por diversas pessoas é descrito na obra literária Vida de São Columba, um missionário irlandês que viveu entre 521 e 597 depois de Cristo e que se mudou para a Escócia. Columba descreve como um savão nativo da região que nadava no Lago Ness no ano de 565. Columba estava trazendo um barco para atravessar juntamente a seus seguidores e fazendo uso de sua voz, a voz, ele teria repelido a criatura enquanto fazia o sinal da cruz, Claro que esse daí é um conto de um cara que foi canonizado, então com certeza não é algo para tu levar, na ponta da faca, é uma coisa que para te ler e pensar, nossa, foi exatamente isso que aconteceu, mas ainda assim é um relato histórico, de uma pessoa que existiu aí e que falou, e não só ele, mas outras
testemunharam, né, esse evento que ele teria dado de cara com o monstro do Lago Ness lá no ano de 565. Em outro ponto da obra, o Columba relata que como ele foi capaz de abater um javali fazendo uso de sua voz. Então era recorrente esse cara falar que ele falando ou gritando, daí eu não sei exatamente, né? Ele conseguia afastar ou até nesse caso matar animais, né? Então esse tipo de relato levanta suspeitas sobre a credibilidade dessa obra. Ou se quando ele estava relatando voz, o missionário estaria fazendo uso de uma metáfora, né? Enfim, avançando mais de um milênio, o segundo relato que ganhou fama sobre o avistamento de Nessie foi feito por um mergulhador profissional chamado Duncan MacDonald em 1880, contratado por uma seguradora para encontrar os restos de uma embarcação que afundou em determinado ponto do Lago Ness. Após encontrar a embarcação afundada, o mergulhador que estava desempenhando sua função acabou por avistar uma criatura enorme, supostamente adormecida sobre uma grande pedra não muito longe dele. Apavorado, o mergulhador puxou a corda, né, que estava ao redor dele, comandando seus companheiros a bordo de um navio na superfície a puxá-lo de volta. Assim que botaram os olhos em Duncan, seu olhar de espanto e sua cor pálida deixavam claro que o homem havia visto algo apavorante. Depois de escrever a seus companheiros o que ele acreditava descrever, né, seus companheiros o que ele acreditava ter visto nas profundezas do Lago Ness, o mergulhador nunca mais voltou a entrar nas águas profundas daquele lago. Avançando algumas décadas, em abril de 1934, o cirurgião R.K. Wilson, né, R.K. Wilson, registra aquela que seria a fotografia mais famosa do monstro do Lago Ness. Pode buscar por ela através do nome Surgeon Photo, né, a foto do cirurgião. Essa foto tomou conta da imprensa mundial, né, um feito notável para a época. Infelizmente, décadas mais tarde, em 1994, um repórter, né, ele teria vazado a informação de que quem teria feito essa farsa é um ator e diretor chamado Marmaduke Wetherell, né, que esse cara teria confessado para um repórter que tratava-se de uma farsa criada por ele. A história em torno da farsa é bem comprida, bem, né, cheia de detalhes. O cara, esse Marmaduke, ele teria se dado mal, ele teria sido humilhado pelos contratantes dele na época que ele trabalhava como repórter freelancer, né, por ter feito uma reportagem sobre pegadas do monstro do Lago Ness, e essas pegadas daí foram confirmadas como farsa. Aí o cara, para tentar, né, retificar o que ele fez, ele elaborou toda uma grande maneira de tirar uma fotografia e provar para o jornal que ele estava falando a verdade, né? E daí envolveu o filho dele e outras pessoas, ele conseguiu um submarino de pequeno tamanho ali, tá? Um submarino de brinquedo, na verdade, né? E daí conseguiram daí montar uma fotografia, né? Lembrando que isso daí, a foto teria sido tirada em 34, então, né, preto e branco, a qualidade, né, ruim, é muito mais fácil, né? Se você procurar mais, vocês vão ver que tu tá vendo alguma coisa no lago, mas daí ia dizer que é um monstro ou, né, algo ali, uma coisa montada, é muito difícil afirmar, né? Então, hoje em dia, essa foto é amplamente considerada uma farsa, infelizmente, então é um ponto meio broxante dessa história toda, né? Na época, o repórter que falou sobre esse caso falou que o Marmaduke tinha usado o nome falso de R.K. Wilson e falado que era um cirurgião por acreditar que a profissão ajudaria a conseguir credibilidade, né? Em maio de 2007, um técnico do laboratório chamado Gordon Holmes registrou um animal não identificado nas águas do Lago Ness. Mais uma vez é uma criatura com aparência notória, mas como sempre não há evidência o suficiente para sustentar que seja a famosa Nessie. O vídeo não foi alterado e biólogos afirmam que realmente trata-se de um animal, mas ainda assim não pode ser considerada evidência que confirme a existência do criptídeo. 2013 marcou o primeiro ano que não relataram avistamentos do monstro do Lago Ness, encerrando avistamentos que duraram por 88 anos ininterruptos. Aparentemente, a última vez que alguém relatou ter visto o animal foi em 2018. Então, esse programa vai ser bem mais curto, porque ao longo da minha pesquisa eu notei que realmente não há lá tantas evidências assim interessantes, né, que sustente ainda nos dias de hoje a possibilidade de ter o monstro lá. Mas quais são as minhas constatações sobre essa situação? Em primeiro lugar, por que até hoje é tão polêmico esse caso? O Lago Ness é um lago muito diferente, sabe? Ele é um lago estreito, porém ele é profundo. As águas dele são bem escuras. A Escócia é um país que faz pouquíssima
faz dias com sol lá são raridade, parece que são cerca de 40 ou 50 dias no ano lá que não são nublados, não são dias escuros. Então tu combina tudo isso, é um cenário perfeito para as pessoas, né, estarem ali, eu acho que eu vi uma coisa, eu vi um negócio, mas não vi muito bem. Mas considerando o quanto que esse personagem é famoso e gente tentou e gastou energia para encontrar esse animal, é o tipo de criptídeo que pra mim só entra naquela situação do se existiu, não existe mais, sabe? O que eu realmente acho que pode ter existido. Pode ter sido simplesmente outro tipo de animal, outro peixe mal interpretado, pode ter sido também. Mas a ideia de plesiosauros ao redor do mundo, sobreviventes, no caso, nem seria exatamente plesiosauros, mas descendentes desse animal, né? Ele foi dado como extinto, ele foi extinto na extinção KT, que é o mesmo evento que extinguiu os dinossauros e tal. Então, mas uma pequena espécie desse animal, uma pequena espécie não, uma pequena família, um pequeno grupo desse animal, ter sobrevivido em diferentes pontos do planeta, sabe? E ele ter se adaptado, ele ter modificado sua estrutura, talvez se tornando menor, melhor dizendo, talvez, né, passando a comer menos alimento, enfim, todos os processos evolutivos que a gente sabe que acontece, por causa que esse tipo de animal é relatado em vários outros pontos. Dessa vez eu não quis fazer todo um apêndice, que nem eu fiz com o pé grande, por causa que a maioria dessas criaturas, assim, eles ficam vagas, sabe? É aquela mesma coisa referente aqui ao Nessie, no caso. Raramente tem algo além de uma fotografia que fica naquela coisa de que é um animal, mas que animal que é? Nunca foi estudado. Então não tem tantas evidências assim, e as histórias não são diferentes a ponto de valer a pena, né, falar sobre cada um deles, do minha opinião, sabe? Pelo que eu vi, era sempre aquela mesma coisa, algum animal, alguma criatura num lago, que as pessoas veem. E no caso do monstro do Lago Ness, é uma criatura que foi avistada diariamente durante, né, praticamente 88 anos ali e tal. Porque sempre tinha gente ali indo naquela volta daquele lago, sempre a gente queria encontrar. E não dá para ignorar o quanto que isso movimentou lá o ponto da Escócia, né, onde fica o Lago Ness, entendeu? Tem muitos hotéis e muitas lojas, todas estruturadas através dessa criatura, muito marketing, muito merchandising, com certeza deve ser a principal razão pela qual pessoas do mundo inteiro vão até a Escócia, entendeu? E tentam ficar na margem desse lago. Então é um tipo de coisa que atingiu uma grandeza, um impacto cultural tão grande que não dá para ignorar tudo isso só para querer romantizar a possibilidade de ter um animal. Não é que nem no caso do pé grande, que eu achei mais interessante as variações, porque ao redor do mundo inteiro nós temos relatos diferentes sobre diferentes, né, hominídeos, parentes entre homem e macaco, por exemplo, povos que não se conhecem, mas eles ainda assim compartilham essa ideia de que existe ali um ser meio macaco, meio homem e tal, e habitats muito mais vastos, muito mais grandes, considerando que o Monte do Lago Ness é especificamente num lago que, né, já chamou tanta atenção. É bem difícil querer acreditar na possibilidade de que, se esse bicho existiu, ele ainda tá lá. Mas agora, a outra opção de que pode ter existido sim parentes dos plesiosauros que sobreviveram, mas sobreviveram até o ano de 500 e pouco, por exemplo, até o ano de 565, que foi quando teve o caso lá do São Columba aí que eu li pra vocês aí e tal. Realmente eu acho que isso pode ter acontecido, entendeu? E depois daí se tornou lenda, né? Foi uma coisa que foi passando de pessoa para pessoa, até que chegou o ponto que ninguém mais estava avistando nada, mas essa ideia estava gravada no subconsciente. Então, né? Não é eu que daqui, né, novamente do meu quarto, vou ter o veredito final sobre a existência ou não do monstro do Lago Ness. Mas em outros lugares do mundo talvez tenham ainda parentes de plesiosauro sendo encontrado aí, algum parente dele aí que seja digno de nota, que tenha histórias interessantes, ou imagens interessantes, ou relatos interessantes. Talvez eu faça daí um episódio futuro sobre outros, né, monstros marinhos e tal, dignos de nota. Mas falando especificamente do monstro do Lago Ness, da Nessie, eu acho que se ela existiu, ela já não tá mais aqui entre nós, ela morreu, porque senão já teria encontrado essa criatura, né? Mas, quem sabe, há muito tempo atrás existiu realmente parentes do plesiosauro vivendo ali naquele lago, né? Então, quarta-feira, eu ainda não tenho certeza se eu vou continuar fazendo, se o próximo vídeo vai ser também sobre criptozoologia.
Quem estiver me acompanhando vai ver através da chamada do vídeo, o título do vídeo e tal. Se eu for fazer, provavelmente o próximo criptídeo que eu vou fazer vai ser o Mokele Mbembe, porque esse daí é outro criptídeo bem famoso, com histórias bem legais, bem interessantes, só que ele não é tão mainstream, sabe? Para as pessoas saberem de que eu tô falando, é só alguém que já pesquisou, que já saiu do seu rumo para encontrar. Não é que nem Pé Grande e Monstro do Lago Ness, que se tu é um ser humano vivo hoje em dia, no século XXI, as chances dizem que provavelmente uma vez na tua vida tu ouviu falar sobre esses criptídeos, entendeu? Mesmo sem tu saber exatamente o quão sério era ou baseado no que vinha essas histórias, agora pelo menos tu tem noção, né? De por que o Pé Grande é uma criatura tão famosa no subconsciente mundial, digamos assim, e por que o Monstro do Lago Ness é uma criatura que sobreviveu, né, na mente das pessoas durante anos e anos e anos, e da onde que veio esse mito, né? Por que durante tanto tempo se sustentou essa ideia que existia um ser, um réptil marinho de grandes proporções vivendo no Lago Ness, lá na Escócia. Então, valeu!